Então tá, olha aí. Começou a gravar a nossa primeira aula, tá bom? Primeira 4 aulas, tá, galera? Então, olha só, separei para vocês a gente comentar sobre um histórico, né? Para a gente comentar sobre o que aconteceu ao longo do tempo nessa questão de evolução das questões ambientais. Seja ela de uma forma mais geral, mais global, até uma questão empresarial, que é, claro, o nosso foco, né, do nosso curso aí, que é o MBA em Gestão Empresarial e Empreendedorismo, tá? Então, sempre que vocês tiverem algum exemplo, vocês, por favor, chamem, vocês, né, enviem um sinal de fumaça ou chamem no chat aqui para a gente poder conversar um pouquinho. Então, vamos lá. Olha só, vocês já sabem, né, e isso não é novidade para ninguém, vocês já sabem lá desde o ensino médio, né, ou segundo grau para alguns, né, para mim, na minha época era segundo grau, não era ensino médio. Então, desde aquela época, a gente vem, né, sabendo da questão chamada tal Revolução Industrial, tá? E esse é um ponto central, é um ponto-chave para a gente discutir as questões ambientais, porque foi a partir daí que nós tivemos alguns eventos ambientais, né, que nos trouxeram alguns debates, tá? Principalmente questões de conferências internacionais, em questão de reuniões de Estado, tá? Principalmente aquela realizada lá em 72, que foi em Estocolmo, tá? A Conferência de Estocolmo, a primeira conferência das Nações Unidas para o meio ambiente. Na verdade, não era para o meio ambiente, mas acabou sendo, tá? Então, se a gente for pegar a questão da Revolução Industrial, a gente nota, a partir dela, um boom populacional e também um boom em questões de poluição ambiental. Quando a gente fala de poluição ambiental, e aí eu quero trazer esse debate para vocês, para a gente voltar depois a esse ponto de Revolução Industrial, hoje nós temos um grande debate sobre o que é uma poluição ambiental, e isso vocês têm que ter muito em mente. Tá? Isso se discute no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, ou no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ou do Paraná, ou qualquer outro Tribunal de Justiça, que é o próprio conceito de poluição ambiental. Porque para considerar poluição ambiental, muitas vezes, não basta, por exemplo, o mero descarte de um resíduo, por exemplo, ou o mero lançamento de um efluente fora do padrão. Tá? Só esse mero lançamento, esse mero descarte, mero aí bota entre aspas, né, não caracteriza, neste momento, a poluição ambiental. Tanto é que na própria lei de crimes ambientais, galera, a gente vai ver que quando fala de crime de poluição, ele fala que essa poluição deve ser em níveis tais que resultem em... E aí ele fala as consequências dessa poluição. Mas o que é legal, e aí eu vou escrever aqui no chat também, para vocês poderem acompanhar o raciocínio, é que ele fala em níveis tais que resultem em alguma coisa. Esses níveis significa dizer o seguinte, olha, para ser considerado uma poluição ambiental e que essa pessoa jurídica ou pessoa física, seja lá quem for, né, seja responsável por uma poluição ambiental, esse descarte, esse lançamento, deve ser em níveis tais. E aí que tá, os níveis é uma questão subjetiva, concordam? Porque ele não diz ali qual é o nível, é um nível alto, médio, baixo, mas quando que é considerado nível alto, médio, baixo? Isso é uma questão bem subjetiva, e vai sempre a cargo de quem está julgando, de quem está analisando o caso, para dizer se aquilo lá de fato vai ser uma poluição ou não. Tá? Então, hoje a gente tem essa discussão. Então, tem alguns que dizem, né, alguns autores, né, então nós temos dois lados, sempre a gente vai ter dois lados, dois polos. Aí vai ter um lado que vai dizer sempre para nós o seguinte, olha, a poluição é um mero descarte, justamente porque é uma questão muito subjetiva, a questão dos níveis. Se é subjetiva, eu posso considerar que o mero descarte, em nível, seja ele baixo, é considerado poluição. E aí nós temos um outro lado que diz o seguinte, não, para ser considerado poluição, tanto é que a própria lei de crimes ambientais está descrevendo aquilo ali, ó. A mortandade de animais, ele está sempre falando no plural. Então, se vocês forem lá no artigo 50 da lei de crimes ambientais, se eu não me engano, no artigo 50 da lei de crimes ambientais, vai falar especificamente sobre o crime de poluição. E aí ele fala que esses níveis, então,
tem que resultar em mortandade de animais, sempre no plural. Então, por exemplo, se eu lancei um efluente, por exemplo, fora do padrão, numa indústria, e eu matei um peixe, eu tô falando dois, três, é um, significa que não é animais, é animal. Portanto, não é considerado poluição. Então, este lado, né, desses autores, esses críticos, ou analistas, ou o que vocês quiserem chamar essas pessoas, eles falam que se acontecer esse fato singular, esse fato individual, eu não posso considerar poluição e não posso responsabilizar o indivíduo por isso. Justamente porque a própria lei de crimes ambientais fala no plural e não no singular. Certo? Então, observem que aqui nós temos dois polos. Um que fala que é um mero descarte, mero lançamento, e o outro diz que é a partir de nível mais elevado, causando mortandade de mais de um animal, causando realmente impacto significativo à flora, causando impacto significativo à saúde humana, impacto também à questão de abastecimento urbano. Então, é uma série de consequências que ele fala para poder dizer se ali há ou não há poluição. Bom, fechando este parêntese que eu quis falar para vocês sobre a questão e discussão hoje sobre responsabilizar alguém sobre poluição ambiental, a gente volta num tempo, lá na época da Revolução Industrial, onde nós tínhamos um grande incremento de tecnologia vindo, né? Mas claro que a tecnologia daquela época, né? Então, a grande industrialização, produção em massa, certo? Ou seja, nós tínhamos ali a criação de estoques, nós tínhamos nada de preocupação com relação às questões ambientais, ou seja, o foco era de fato a produção e não, né, o consumo sustentável, o consumo consciente ou eficiência energética. Isso não era o foco das organizações, era simplesmente eu preciso produzir porque nós temos uma demanda para isso, nós temos alguém que quer comprar, nós temos uma população aumentando, ou seja, essas pessoas vão precisar, então, de bens de consumo e eu preciso produzir para esses caras. Então, aí eu vou começar a produzir em massa. Eu não sei se vocês viram, é claro que o foco do filme é outro, tá? Mas alguém, por acaso, aqui viu o filme Ford versus Ferrari? Alguém viu? Tiago disse que sim, a Angélica disse que não. Tiago disse baita filme, é um baita filme realmente. Olha só, o filme é outro foco, o filme tem a ver com a disputa realmente de duas escuderias e a Ferrari, mas o que eu quero trazer para vocês, o que é muito interessante, é quando a Ford decide competir com a Ferrari. Quando ela decide fazer o seguinte, olha, a gente quer ganhar da Ferrari, porque digamos, é conhecida mundialmente e a Ford não era conhecida mundialmente, né? Isso que a Ford produzia muito mais do que a Ferrari. E ali a gente já tem, numa própria conversa entre os assessores, né, do senhor Ford, com relação à parte da Ferrari, era que a produção da Ferrari era uma produção focada, né? Então, eles estudavam o melhor veículo e produziam aquele veículo. Então, eles realmente tentavam produzir em escala, talvez individual, né, mas escala muito baixa, e tentavam desenvolver carros extremamente potentes e que, obviamente, o público era completamente diferente também. E a Ford não. A Ford, o foco dela era realmente a população inteira, né? Então, imaginem vocês que a Ford era uma das principais enfim, produtoras, né, de veículos automotores naquela época, então ela produzia em massa. Então, é que tem uma imagem que quando o próprio Ford, ele vai para lá, vai para a fábrica, né, chama todos os funcionários, e aí dá para ver na imagem que atrás dos funcionários tem aquela linha de produção. É a linha de produção, os caras produzindo lá, um monte de veículos sendo produzido, todos eles com o mesmo padrão, né, e é aquilo que nós chamamos, que todos vocês devem ter conhecido, quem fez a administração de empresa, ouvido falar, ou se não fez, deve ter em algum momento ter escutado falar em Fordismo, né, que era a questão realmente da linha de produção, produção em massa, né, criação de estoque, etc. E aí, aquela imagem grava muito
o perfil daquela época. Era uma produção sem sequer se focar em uma questão de alta tecnologia, sem focar em quantidade de qualidade ou eficiência energética, né? Então o foco realmente era a produção, era atender a demanda. Eu não posso dizer aqui que independente da qualidade, né? Porque isso não deixa bem claro no filme, também isso também nunca ficou muito bem claro na questão da qualidade. Então, de qualidade, de produto, qualidade, enfim, de atendimento, etc., né? Qualidade de uma forma geral, isso começou a se desenvolver na década de 70, né? A questão de qualidade propriamente dita. Até que aí, a partir daí, que se começa a falar em, por exemplo, 2001. Começa a se comentar sobre isso ali na década de 70. Tá? Começa a se falar sobre um padrão, começa a se falar sobre um padrão de qualidade a partir da década de 70. Tá? Então, se vocês quiserem dar uma assistida nesse filme, é um filme com um foco diferente, mas é interessante por essa parte realmente que dá para entender um pouco de como era essa questão de produção, e vocês viram nitidamente como é a produção Ferrari, como é a produção Ford. E aí vocês entendem também o Fordismo ali. Tá? É claro que o louco ele analisa coisa que não tem nada a ver com o filme, né? Então vocês imaginem que eu passava analisando coisas que não tinha nada a ver com o contexto do filme, mas é uma coisa interessante. Então, dica para vocês, assistam, tá? Tô aqui fazendo merchan e não tô ganhando um centavo com relação a isso. O filme já ganhou bilhões, tá? Galera, voltando à questão, então, de produção em massa. Revolução Industrial, grandes problemas ambientais, e isso é ali, né, 45, né, que começa essas questões ambientais a serem vistas de uma forma diferente. Por quê? Porque ali começam os grandes impactos ambientais. Mas só a partir daí, olha, grandes impactos ambientais, sim, por quê? Porque nós tínhamos ali uma grande produção, geralmente era um consumo de carvão, porque a questão de energia era carvão, aquecimento era carvão, e nós não tínhamos nenhuma forma de controle das emissões atmosféricas, por exemplo. Então, nós tínhamos grandes problemas de saúde da população, problemas respiratórios, pessoas morriam com ataque cardíaco e não sabiam do que era, e era por causa da questão de respiração, era a questão que acabavam respirando uma grande quantidade de poluição, de fuligem, de fumaça, né? E aí, então, esses problemas começaram a vir à tona. Ali na década de 50, veio o primeiro grande problema ambiental, que foi em Londres, tá? Se eu não me engano, foi em 54, eu não vou lembrar disso, mas eu acho que foi em 54, que nós tivemos ali um fenômeno chamado smog fotoquímico. Tá? É claro que primeiro foi chamado apenas de smog, depois então foi chamado de smog fotoquímico. Smog é a junção de duas palavras, que é smoke mais fog. Smoke mais fog. Smoke de fumaça, né? Então, don't smoke, né? Tem às vezes algumas plaquinhas em inglês, né? Don't smoke, não fume. Então é não fumaça, né? Smoke, fumaça, fog seria a questão de neblina, né? Ou, enfim, a questão de umidade, como vocês queiram. A junção desses dois fatores, fumaça, material particulado, neblina, umidade, temperatura, isso ocasionou que a poluição lançada pelas indústrias e pelas casas em Londres era um período de inverno, era ali dezembro, início de dezembro, então para eles era um período de inverno, de grande frio, as indústrias produzindo em massa, as indústrias produzindo em grande escala, a população tentando se aquecer em casa, enfim, no seu trabalho. Qual era a principal fonte energética? Carvão, lenha, e aí nós tínhamos a grande emissão atmosférica. Toda essa fumaça, junto com uma tal chamada inversão térmica, fez com que essa fumaça se concentrasse ao nível da Terra, ao nível da respiração humana. E aí, ao longo desse período, né, as pessoas, o frio era cada vez mais intenso, né, e não se dissipava aquele frio, fez com que essa fumaça, essa fuligem se concentrasse nessa região humana, digamos assim, de Londres, fazendo com que a população, então, começasse a sentir os seus efeitos em pouco tempo. Justamente porque, conforme aumenta o frio, o aumento, né,
a necessidade de calor. E aí, então, eu aumento a quantidade de energia para aquecer as residências, as indústrias e assim por diante. Resultado disso, em 2 dias já tiveram mais de 50 mortes por ataque cardíaco. E aí começaram a estudar o porquê que isso estava acontecendo. Então, verificaram que este era um problema da poluição atmosférica em Londres. É claro que, passado o efeito da inversão térmica, onde aquela camada fria se concentrou mais na parte baixa, né, da atmosfera, ao se dissipar, então, é claro que nós tivemos os problemas respiratórios e de poluição atmosférica amenizados, mas ainda as consequências foram ao longo do tempo. Tiveram, claro, milhares de mortes, milhares de casos de efeitos na respiração, né, enfim, doenças respiratórias, e aí, então, começou uma grande discussão já em Londres, na Inglaterra, sobre essa questão da poluição ambiental. Bom, dito isso, esse foi o primeiro evento. Vem, então, ao longo do tempo, acontecendo outros eventos críticos em matéria ambiental. E aí, lá em 1972, tem a primeira conferência internacional, onde, lá em Estocolmo, foi debatido a questão ambiental, certo? Bom, ali tivemos o primeiro debate sobre a questão de reduzir a questão de industrialização, ou, melhor ainda, promover a industrialização de uma maneira consciente, né, através do uso consciente dos recursos, através de formas de controle ambiental. E aí, em 72, a gente começa a introdução das formas de controle. Galera, indústria, aquelas chaminés que nós vemos hoje, né, para captação desse material particulado, de todas as, enfim, elementos, né, poluentes a ser lançados na atmosfera, essa história dessa forma de controle ambiental começou já na década de 70. Então, começaram a se debater sobre essas questões. Tratamento de efluentes, começaram a se debater nessa época. Tratamento de resíduos, começou a se debater nessa época. O que nós podemos fazer com os resíduos? E ali também começou a se debater a questão de que os resíduos eram fonte de renda, certo? Então, veja que não é uma coisa nova. Aí todo mundo fala, meu Deus, o que eu vejo muito e aí eu tenho uma crítica à própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, e aí agora o novo marco do saneamento também. Então, é uma inovação, a questão de como fonte de recursos, dá vontade de pegar a mídia e quem fez essas porcarias lá e dar uns tapas na cara, isso está sendo discutido, vocês foram fazer alguma coisa. Tá? Então, são questões que foram sendo trazidas devido aos eventos críticos ambientais ao longo. Tá? Na década de 80, 70, 80, nós tivemos outros eventos críticos ambientais, nós temos nós tivemos a questão em Bhopal, na Índia, nós tivemos o petroleiro Exxon Valdez, nós tivemos o problema na Itália, em Seveso, se eu não me engano, temos uma série de eventos críticos ambientais acontecendo no mundo inteiro, mesmo depois da década de 70. E por que isso? Porque como era ainda uma discussão muito inicial, ainda muitos países encontravam no pretexto termos essa questão de controle ambiental, no pretexto de nós inserirmos uma ideia sustentável, Chernobyl também, diz Marcelino, boa Marcelino, isso aí, Chernobyl, também foram na década de 70 e 80. Então, esses eventos acabaram acontecendo mesmo assim, porque ainda se tinha aquela noção de que se eu começar a introduzir um tema de sustentabilidade, um tema de consciência ambiental, de utilização de menos recursos ambientais, eu não vou evoluir, eu não vou industrializar, eu vou sair prejudicado. Então, essa ideia governamental, inclusive o Brasil tinha essa ideia em 70, quando começa, então, a ser debatido de forma mais interessante isso posteriormente, aí o Brasil começa a entender que não é isso. Mas o que acontece? O Brasil, nessa época, era um país subdesenvolvido, não que hoje ele seja um país desenvolvido, mas ele já melhorou muito. Comparado a outros países, ele diz o seguinte, olha,
querem fazer com que a gente não melhore a nossa industrialização, que a gente não se desenvolva economicamente, etc. Então, houve ali uma discussão entre os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, lá em 70. Então, essa incredulidade de alguns países fez com que esses eventos também ocorressem pós conferências internacionais. Tá? Então, claro que isso foi ao longo do tempo, mas ali na década de 70 ou 80, dado esses eventos ambientais críticos que nós acabamos de comentar, as legislações ambientais acabaram, então, surgindo de forma a tentar evitar isso que vinha acontecendo. Lembrando sempre, eu quero mais uma vez fazer uma crítica, né, com relação a isso. Primeiro, aqui, ó, pensa o seguinte, tá? Isso é uma frase do prof aqui, tá? Não tirei de nenhum lugar, mas é uma crítica minha. Legislação não serve para evitar porcaria nenhuma. Para evitar, vou botar contaminação ambiental, tá? Entendo como qualquer coisa, poluição ambiental, o que vocês quiserem, impacto, tá? Não serve para evitar absolutamente nada. Nada. Tá? Ele apenas controla. Essas pessoas evitar e controlar, que diferença é essa? Bom, primeiro, evitar é fazer com que não aconteça, né, galera? É prevenir, né? Então, legislação não previne nada. Ela apenas tenta controlar. Até mesmo porque a gente sabe, né, que a efetividade das legislações ambientais, outras legislações que nós sabemos, tá? Elas efetivamente elas servem apenas para nos pôr limites. Elas nos impõem limites. Então ela diz o seguinte: olha, tu pode cometer crimes ambientais. Essa é a questão. Os crimes ambientais tu pode cometer, desde que tu cometa dentro desse limite aqui, ó. Se tu passar desse limite, bom, aí tu pode ser responsabilizado. Mas se tu chegar no limite, você não está infringindo lei alguma. Então, legislação não previne nada, né? Por quê? Por mais que esteja lançando emissões, efluentes, ruídos, resíduos, o que vocês quiserem, pedra nas casas, dentro de um limite, dentro desse limite, eu estou causando danos, concordam? Dano está ocorrendo. Só não está ocorrendo dano maior do que o limite me permite. Se aqui eu estou fazendo danos, significa então que legislação não previne nada. Significa que legislação serve apenas para te estabelecer limite. Ele te dá um controle, ele te controla. Ele diz o seguinte: olha, se tu passar desse limite aqui, a sanção é tal. Mas se tu não passar o limite, tá tranquilo. E aí eu tenho essa crítica para dizer para vocês. Por quê? Porque na década de 70, 80, e aí a gente começa a falar da década de 90, que a legislação ambiental, principalmente no Brasil, começa a evoluir, nós temos ali estabelecimento de limites. Caso vocês concordam ou discordam, por favor, abram seus microfones, conversam comigo no chat, tá? E a opinião de vocês. E é importante que vocês tenham opiniões diversas da minha, tá? Vai ser melhor ainda. Se vocês tiverem opiniões também, tranquilo, tá? O importante é que vocês se manifestem aí, por favor, falem comigo. Aí, então, a partir, então, dessas décadas de 70, 80, 90, que essas legislações, então, começam a ser aprimoradas, começa a se falar em estudos de impacto ambiental. E aí, então, começa a se falar em estudos de impactos ambientais para organizações. Estudos de impacto ambiental para organizações. Isso começa lá nos Estados Unidos, na Agência Ambiental Americana, na EPA. Aí começa essa discussão lá, estudos de impacto ambiental, isso ainda um pouquinho antes, bem antes que o Brasil. E aí, a partir de 80, a gente começa a ver essa questão, né, de estudos de impactos ambientais das organizações aqui no Brasil. Aquelas organizações, obviamente, que têm o potencial de causar degradação ambiental, certo?
E aí a gente começa também a debater, e aí nós vamos ver isso. Quando a gente falar de licenciamentos ambientais, nós vamos falar sobre que empreendimentos são esses potencialmente poluidores, ou significativamente poluidores, tá? Então, depois também é seu critério subjetivo, nós vamos debater isso aí. Então, a partir disso, a gente começa a falar sobre legislações ambientais. Lembram que eu mostrei para vocês um painel de atos normativos, legislações no Brasil? Lembram? Aí eu pergunto para vocês já sabem a resposta. Tranquilo, Roger? Bem-vindo. Vocês devem lembrar daquele painel que eu mostrei para vocês na nossa primeira aula, lá presencial. Eu mostrei para vocês um painel com mais de 2.000 atos normativos, leis, resoluções, decretos, né, em matéria ambiental no Brasil. Lembram disso? Lembram daquele painel bonito? Que nós tínhamos legislações desde a década de 50 ali, né, decretos, enfim. Desde a década de 50 a gente tinha ali disponível, né? Claro que para alguns bem pontos específicos, e aí ao longo do tempo vem se aprimorando as legislações e vem naquele painel que é bem interessante, né? Porque ali consegue buscar a legislação que nós queremos saber. Rodrigo disse extenso, sim. É isso aí. Painel extremamente extenso. E aí eu perguntei para vocês qual é o país, né, que tem o maior número de legislações ambientais. Lembra que eu perguntei isso, né? Ou, melhor, qual é o país com a legislação ambiental mais avançada no mundo? Lembram disso? Eu perguntei isso para vocês em aula. Me respondam aí. O Roger respondeu ali, ó. Qual é o país com a legislação ambiental mais avançada no mundo? Brasil. Brasil. Né? Então, o Brasil é o que tem as legislações, tanto é que muita legislação, a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, tá, galera? Serviu de exemplo para outros países também. Então, nós temos dentro do Brasil, Rodrigo, é isso aí, só falta cumprir. É isso que eu ia entrar nesse ponto, né? Que foi aquilo que eu tinha comentado anteriormente, que é a minha crítica sobre legislação ambiental, né? Primeiro, que nós temos uma legislação que ela, obviamente, ela não evita muitas vezes danos ambientais, né? Claro que sem ela seria pior, mas ela só não resolve a parada, né? Então, a Angélica diz, é muita lei para criar confusão, na verdade. Em alguns casos, teve uma discussão, inclusive, vocês devem ter acompanhado, sobre revoga decreto, não revoga decreto, um decreto sobre a questão de preservação da Mata Atlântica. Vocês devem ter ouvido falar isso, né? Foi debate, né? Ambientalistas entraram na jogada, críticos do governo, etc., né? Sobre a revogação do decreto, né? Discutiu sobre a segurança jurídica dos decretos em relação às próprias legislações ambientais. Afinal, se eu sou obrigado, se eu não sou obrigado a atender um determinado decreto ambiental, porque decreto não tem caráter de lei. Então, aí começou essa discussão de que com aquele decreto ou sem aquele decreto, né? Não sei se era decreto, né? Decreto do CONAMA, ou resolução do CONAMA, né, de proteção da Mata Atlântica. Então, a resolução não tem característica de lei, então a resolução, tendo ela ou não tendo, era a mesma coisa, então começou a se debater muito sobre isso num tempinho atrás, aí, em 2020, tá? Bom, enfim. Dito isso, galera, nós chegamos hoje, nos dias atuais, e aí é claro que eu tenho uma pergunta para fazer para vocês. Veja que a gente fez rapidamente aqui, né, digamos, um aparato geral, né, de como evoluiu essa questão ambiental. Então, nós tínhamos produção em massa, poluição sendo gerada de forma demasiada, sem qualquer tipo de controle, preocupação ambiental, eventos críticos ambientais vindo a acontecer ao longo desse período. Depois a gente teve conferência em 70, né, 72, e aí, né, a partir dessa conferência, então, começa a se debater formas de controle, e a partir daí também se começa a debater a questão de legislações ambientais, começa a se evoluir em questões de legislações ambientais, e aí nós chegamos aos tempos atuais, e os tempos atuais nos mostram o seguinte:
nos tempos atuais mostram que a preocupação agora, que a característica, na verdade, agora, é uma questão de estratégia interna ambiental para as organizações, com foco na própria produção, né, na produção consciente, no próprio conceito de sustentabilidade e também na questão da imagem organizacional. Tá? Então, a partir, né, da década de 90, um pouquinho além disso, a gente começa a falar sobre imagem da empresa, a gente começa a falar sobre preocupação ambiental global, e aí é que, de fato, as organizações começam a entender o fato de ter uma eficiência em termos produtivos, em termos ambientais, em termos financeiros, econômicos, enfim. A partir daí a gente tem essa característica. Vocês devem lembrar que, quer dizer, alguns, né, porque nem todo mundo acabou acompanhando depois da disciplina, depois que a gente parou por causa da pandemia, eu deixei disponível para vocês naquela época um artigo que falava ali algumas características da gestão ambiental empresarial. E aí nós temos bem, digamos, diferenciando, né, esses tempos, nós temos 3 características que nós podemos dar para essas organizações, para essas empresas, certo? A primeira é a característica reativa. Característica reativa. Essa característica reativa nada mais é do que eu vou reagir aos eventos, aos efeitos da minha produção, aos efeitos da minha poluição. E aí eu tenho uma característica reativa, vou reagir a um determinado evento. Certo? Então, isso a gente pode pensar lá, né? Revolução Industrial, vindo aí a década de 50, 60, eu tenho a característica empresarial reativa. O meu foco é produção, meu foco não é produção ambiental. Então, foco produção, eu vou reagir ao que acontecer. Aconteceu uma poluição, aconteceu um problema financeiro, aconteceu, enfim, alguma coisa, alguma questão que faça com que eu reaja àquela situação. Tá? Isso é o primeiro ponto naquela época. Aí, então, eu começo a mudar as minhas características, tá? Para uma característica, digamos, de controle, ou comando e controle, né? Comando e controle, que é uma característica onde agora eu começo, então, a introduzir técnicas de controle. Eu não me preocupo, por exemplo, em questão de consumo de matéria-prima, de água, energia. Eu me preocupo com, eu gerei e agora eu vou ter que, então, tratar aquilo que eu gerei. Então, eu vou seguir produzindo da mesma forma. Antes eu comprava 100 quilos de matéria-prima, eu continuo comprando 100 quilos de matéria-prima. Só que antes, quando eu não me preocupava, né, na questão reativa, eu não me preocupava com o que eu vou fazer com os resíduos, com o que eu vou fazer com os efluentes, com o que eu vou fazer com as emissões, agora, a partir desse novo contexto, nessa nova estratégia ambiental, eu começo a me preocupar com o que eu vou fazer ou como eu vou gerenciar os resíduos, as emissões, os efluentes gerados pela minha organização. Eu começo a ter, então, o que nós chamamos de conceito fim de tubo. Conceito fim de tubo. Tá? Ou seja, eu começo a agir sobre aquilo que eu estou gerando. Gerei um efluente? Bom, então agora eu vou dar um jeito nele. Eu não me preocupo em não gerar o efluente, eu não me preocupo, por exemplo, em gerar menos efluentes, menos resíduos, eu não me preocupo com isso. A minha preocupação agora é gerenciar isso tudo que eu gerei. É tratar isso tudo que eu gerei. Esse é o foco nesse momento. Passando esse contexto, nós passamos a uma estratégia que nós chamamos de estratégia proativa. Estratégia proativa. Vocês devem saber que quando a gente fala assim, aquela pessoa é uma pessoa proativa, né? Ela não espera acontecer, né? Ela tem uma ação preventiva. Ela já age antes de qualquer dano, de qualquer evento que não possa ser controlado, ela já começa a agir antecipadamente. Então, quando eu falo de característica proativa da organização da empresa, é isso que eu estou falando. Então, primeiro eu vou fazer o quê? Eu vou analisar criticamente a minha organização, vou ver quais são os pontos críticos dela,
eu começo a pensar o seguinte, olha, aqui eu estou gastando mais sem necessidade, aqui eu estou desperdiçando mais sem necessidade, aqui eu estou fazendo sem necessidade, e então eu começo a analisar, começo a planejar e começo a agir de forma preventiva. Eu começo a trazer para dentro da organização, eu saio do conceito fim de tubo, que é aquele conceito externo, e trago para dentro dela aquela estratégia ambiental que vai proporcionar à organização benefício financeiro, econômico. Por quê? Porque eu vou acabar, então, maximizando o uso da matéria-prima, ou até mesmo eu vou, então, consumir menos matéria-prima, produzir na mesma quantidade e qualidade, ou até melhor. Eu começo a ter uma eficiência, começo a desperdiçar menos, portanto, eu acabo gastando menos com os resíduos. Lembrando que para uma organização, para um empreendimento de porte, há um custo elevado com emissões, efluentes e resíduos. Então, no momento que eu começo em não gerar, eu também começo a reduzir custos. E aí eu tenho essa atitude proativa das organizações. Em 3 características, eu comentei isso na atividade, segunda atividade da nossa aula presencial. Quando eu disponibilizo para vocês aquele artigo, ele traz bem específico essas 3 fases. A fase reativa, a fase conceito fim de tubo e a fase... E dentro, obviamente, dessa fase proativa, a gente tem a análise do ciclo de vida, que é, de fato, analisar, né, os potenciais aspectos e impactos ambientais da organização de modo a prevenir possíveis danos. Então, eu começo a analisar criticamente, né, desde a extração da matéria-prima, a compra da matéria-prima, transporte, ou seja, desde extramuros, intramuros. Eu começo a fazer uma análise do ciclo de vida completo daquele produto, né? Não só na fase de produção, mas também na fase pré-produção, na fase de compra, na fase de fornecedor, na fase de transporte, na como eu obtenho a matéria-prima. Então, a partir daí, eu começo a debater questões proativas. Galera, vocês estão comigo ainda? Foram atender o cachorro, foram passear, foram brincar com o cachorro, com a criança, periquito, papagaio? Não, olha aí. Todo mundo aí. Isso aqui é bonito de ver. Isso aqui é bonito de ver. Isso aí. Fala, Angélica, tu tá longe do microfone, mulher. Desculpa. É que eu tava olhando minhas anotações da aula para ver se eu achava alguma coisa para linkar. Vocês estão comigo aí. Tá? Então, o que eu quis fazer aqui nessa parte inicial da nossa aula, né? Nessa meia hora inicial da nossa aula, não sei se é meia hora, 40 minutos que estão falando aqui, mas é justamente trazer esse contexto, porque é muito fácil a gente chegar e dizer assim, olha, nós temos que ser sustentáveis, e é tudo muito lindo, muito bonito, mas sem saber de onde é que saiu essa porcaria de sustentabilidade, de onde é que saiu esse conceito, de onde é que saiu essa ideia de que nós temos que ser sustentáveis, que o nosso consumo tem que ser consciente, que a nossa produção tem que ser consciente, que a nossa produção tem que ser eficiente? Onde é que saiu isso? Onde é que saiu que nós temos que nos preocupar com o resíduo que nós geramos? Preocupar da forma que nós agimos? Enfim, certo? De onde é que saiu isso? Então, tem que ser feito esse contexto inicial, tá bom, galera? Então, dito isso, eu fiz aqui umas anotações no meu alfarrábio. Falei, então, aí da questão de conferência internacional, eventos polidores. Aí começa, vamos filosofar um pouco, eu quero saber de vocês. Tá? Eu gosto de filosofar, muito. Tá? Nós vamos falar agora sobre algo que começou a alfarrábio do... que é papiro, rapaz. Que é a época dos caras que produziam lá a moda artesanal. É papiro. Aqui para colar selo é que nem lambendo, tem que só lambendo o selo, não tem cola. Então, voltando, pegando essa parte de evolução das questões ambientais, começou a partir de um tempo e
ao que uns 4, 6 anos atrás, começou a se debater uma questão muito forte, que é o chamado, você deve saber, possível não. Mídia bateu forte, até hoje bate muito forte sobre isso. Muitas indústrias, né, começaram a focar o seu marketing nessas questões, que é o nosso chamado aquecimento global. Ou também, ou consequência, nós temos aí o efeito estufa. Certo? Ah, professor, na boa, assunto chato, não quero falar sobre aquecimento global, efeito estufa. Eu sei que é chato. Então, vamos falar um pouquinho, vamos debater um pouquinho. Quando eu falo de aquecimento global, nós temos aí esses dois polos lindos, maravilhosos, que é um que diz que o efeito estufa, o aquecimento global existe, outro diz que não existe. Beleza? Tranquilo? Ainda não sei em que ponto vocês estão, que polo vocês estão. Tá? Eu vou trazer os dois polos para vocês e vocês analisam. Aí vocês vão me dizer se vocês vão pender para a esquerda ou pender para a direita. Tá? O que acontece? Tem determinados estudiosos, autores, como vocês queiram chamar, que diz, então, que o aquecimento global é um fato notório, é um acontecimento real que está acontecendo e que nós temos, de fato, que mudar as nossas atitudes, que nós temos, de fato, que tentar evitar com que nós tenhamos um agravamento desse aquecimento global, etc. Então, nós temos esse foco aí dos que, de fato, acreditam que é o aquecimento global. E nós temos um outro ponto, né, um outro lado dessa história, que diz que, na verdade, o aquecimento global é um evento natural, é um evento cíclico, olha só, interessante, que é um evento cíclico, que esse evento acontece de tempos em tempos, isso vai de acordo com a aproximação, por exemplo, do Sol com a Terra. Quando o Sol está mais próximo da Terra, nós temos um aquecimento maior, quando ele se afasta, nós temos um resfriamento, e assim é o que nós temos de aquecimento global, que é chamado de aquecimento natural, que isso ocorre naturalmente. É claro que nós temos características que fazem com que nós tenhamos essa sensação de abafamento, que aí nós podemos trazer a questão da poluição, mas que o aquecimento global, propriamente dito, não é uma questão só uma questão de poluição. É uma questão natural que isso ocorre, isso vai acontecer de tempos em tempos, e nós temos que nos acostumar com isso, certo? Então, nós temos esses dois lados, um evento natural, que eu acabei de falar, e aquele evento dizendo, né, aquela característica real que é ocasionado pela poluição demasiada, pela quantidade de emissões atmosféricas lançadas, e que aí nós temos, por consequência, a questão do efeito estufa. O Roger já comentou ali, já vou ler o que o Roger comentou, mas antes eu vou comentar sobre o efeito estufa. E o que nós temos de conceito de efeito estufa? Efeito estufa nada mais é do que um carro parado no sol durante uma tarde inteira no verão. E isso é um efeito estufa. Se você tem um carro com banco de couro, pior ainda que tu queima a bunda. É mais ou menos nesse sentido. Mas, se vocês pegarem um carro parado no sol, no verão, e forem entrar nele ao final da tarde, vocês vão ver que ali dentro do carro está um inferno de calor. Quando nós trazemos isso para uma questão real, para uma questão de terra, a gente pode entender que aqueles vidros que permitiram a passagem do raio solar e que não permitiram a saída do calor, a gente entende que aquele vidro no nosso mundo real é a camada de poluição, que permitiu com que os raios solares penetrassem no solo, só que esses raios solares, esse calor, ao ser, digamos, refletido de volta para a atmosfera, ele fica barrado nessa poluição atmosférica. E, portanto, ele dá para nós esse abafamento chamado efeito estufa. Se vocês são agricultores, têm família de agricultores, vocês devem saber que esse é o foco de uma estufa, não é? Eu coloco aquela lona para permitir com que os raios solares penetrem naquela região ali e não saem com tanta facilidade. Então, dentro você vai permitir com que se mantenha o calor. Esse efeito estufa nós trazemos ao mundo real como se aquele vidro do carro, enfim, seja essa camada de poluição. Tranquilo? Então, isso é o que nós chamamos de efeito estufa. Nós temos, então, esses dois lados, tá bom? Roger diz ali, ó, efeito estufa é um fenômeno natural, de certa forma é o que permite a vida na Terra.
a discussão sobre o aquecimento global provocado ou não pelo homem. Boa, Roger, é isso aí. Tá? Tanto é que muitos estudiosos, né, isso não há uma discussão sobre isso, né? O ser humano ou a vida, né, na Terra precisa de uma certa quantidade de calor, né? Precisa de calor para se desenvolver. Tanto é que num frio demasiado, os seres humanos não conseguem sobreviver, né? Nem, muitos seres vivos não conseguem sobreviver a um frio extremo. Tá? Então, justamente esse efeito estufa, esse calor da Terra é necessário para que nós tenhamos vida. Beleza. Isso estudiosos já também nos falaram. A questão provocada ou não pelo homem, que é também essa questão natural, né? Afinal, se isso é um fenômeno natural ou pro homem, isso que é a nossa discussão, que nós temos esses dois lados que eu acabei de comentar. O Rodrigo diz assim, ó, o assunto que nunca mais vi notícia é sobre o buraco na camada de ozônio. Boa. Vamos trazer o buraco da camada de ozônio, Rodrigo? O buraco da camada de ozônio é muito, muito interessante. Para alguns acham, né? Sempre tem o filósofo consciente e o filósofo louco, né? O louco, ele diz o seguinte, nós vamos olhar para cima e vamos ver o buraco da camada de ozônio. Aí o diabo diz, não, jumento. O buraco da camada de ozônio é uma quantidade de elementos na atmosfera que são instáveis e eles se formam e se dissipam, se formam e se dissipam, né? É como se fosse um composto químico. Um composto químico que ele se forma e se quebra em vários elementos e depois ele volta a se formar e assim se tem, né? Temos ali uma camada de ozônio, certo? Tanto é que o próprio ozônio é um elemento instável. É o O3, é um elemento instável. Então ele se forma e depois ele se quebra, né? Em vários elementos de oxigênio e acaba então se juntando com outros elementos da atmosfera. Então, quando a gente fala da camada de ozônio, o buraco da camada de ozônio, significa que naquela região nós temos uma baixa concentração de ozônio. Mas não é que nós vamos ultrapassar, a gente só continua passando pelo buraco da camada de ozônio. Não, diabo, capeta. Não. Significa que ali, naquela região, uma baixa concentração de ozônio, certo? E nós já sabemos que essa baixa concentração de ozônio permite com que os raios ultravioletas incidem com mais violência na Terra. Para alguns, são os raios ultraviolentos. Para nós, raios ultravioletas. Viu? E esses raios ultravioletas, então, vão incidir na Terra, vão aí, então, permitir esse calor, e vão ser refletidos pela Terra e, teoricamente, vão voltar para a atmosfera. Só que aí nós temos essa camada de poluição que faz com que este calor não se dissipe, e aí nós temos esse efeito estufa. Certo? Agora, buraco da camada de ozônio, tem ou não tem buraco na camada de ozônio? Se o aquecimento global ele é causado pelo homem ou se ele não é causado pelo homem, isso é uma discussão interminável. Interminável. Tá? O que eu quero dizer para vocês é que, sob essa, eu vou botar desculpa, mas vou botar desculpa entre aspas, sob essa desculpa de efeito estufa, aquecimento global, é que os órgãos, né, governamentais, né, enfim, os países, as discussões ambientais, digamos, a implantação de sistemas de gestão pelas organizações partem por base das discussões de aquecimento global. E a partir daí que as empresas, então, começam a dizer o seguinte, olha, nós estamos agindo de maneira a punir, né, o aquecimento global, de forma a evitar o agravamento, enfim. E aí isso acaba sendo uma forma de marketing das organizações também. Tá? Agora, se isso é uma desculpa que eles possam exercer a sua atividade de maneira consciente ou não, isso não interessa. O que interessa é que, de fato, há
a partir de grandes discussões ambientais e a partir também dessa questão de efeito estufa e aquecimento global, é que se começa, então, dentro das organizações, essas questões ambientais, em termos de estratégias ambientais, estratégias até mesmo publicitárias, ou seja, para conseguir fazer com que eu fisgue mais os meus clientes, para fazer com que esses consumidores entendam que eu sou uma organização consciente e tenho uma preocupação com ele, com os filhos e com os netos, e aí nós já vamos falar sobre atuais e futuras gerações, certo? Então, tem uma série de questões baseado no aquecimento global. Vamos lá, o Denison fala o seguinte, existem algumas entrevistas do professor Ricardo Felício, da USP, sim, inclusive ele foi no Jô Soares, quem puder ver, olha lá a entrevista desse rapaz aí, no Jô Soares. Eu gostava muito do programa do Jô Soares, eu sou antigo, né? Eu gostava muito do programa do Jô Soares, porque tinha muito conteúdo interessante. Hoje tem o programa do Pedro Bial, também tem muitas coisas interessantes. Eu gostei muito da entrevista que ele fez com o Obama, por exemplo, que o assunto ambiental veio muito em discussão também, né, que o Obama sempre foi um grande defensor das questões, das causas ambientais, né, e das causas sociais, enfim. Mas, voltando a essa parte do professor da USP, sim, ele é uma matéria uma entrevista bem interessante que ele dá para o Jô Soares, depois vocês dão uma olhada, eu não lembro muito acho que é o Aquecimento Global, uma farsa, acho que é o título, né, da entrevista dele no Jô Soares, eu não lembro, tá? Mas é uma entrevista muito interessante, ele já tem o link, o Denison já catou o link, já tem o link para vocês ali no chat, tá? Depois eu acho que vai gravar do chat para mim, eu posto para vocês lá também, vocês têm acesso ao chat, né, do que foi falado ali. Tá, então, bom, falado sobre isso, a gente começa a trazer agora a questão de sustentabilidade. Marcelino fala ali, ó, no meu entendimento, acho que o desmatamento acelerado e o crescimento da indústria ajudam no aquecimento global. Bom, isso, claro, uma opinião aí do Marcelino. Há, sim, uma grande discussão sobre a questão de desmatamento e crescimento da indústria, sim. O que também se discute, obrigado, Marcelino, por comentar isso, o que também se discute é uma questão de, por exemplo, assim, se de fato esse aquecimento pelo desmatamento, se isso é algo local, regional, ou se isso a gente pode transformar isso em algo global. Isso também é uma discussão, né? Mas a influência é só lá. Está acontecendo o crescimento da indústria? Tá, mas o efeito sobre isso vai acontecer aqui, né? O efeito disso não acontece aqui. Então, isso também é uma grande discussão. Já há, obviamente, estudos que mostram, né, em alguns casos, que se há, por exemplo, um desmatamento em algum lugar, nós temos os efeitos em outras regiões também. A questão dos ventos, né, a questão das massas, né, de ar que vão carregando calor, umidade, etc. Então, tudo isso pode sofrer influência também. A questão da indústria, sim, nós podemos ter também a poluição sendo dissipada através dos ventos, através de questões de massas de ar também. Então, tudo isso pode ocasionar um aquecimento global e não regional, local. Mas, claro que isso é uma discussão que demanda tempo e é interminável. Tá? Bom, galera, dito isso, a gente vai falar agora sobre, trazendo, claro, o gancho dessa nova era de preocupações ambientais, que é ser uma empresa sustentável. Agora, eu quero ouvir de vocês, eu quero ler de vocês, para vocês, o que é uma empresa sustentável. Vocês querem fazer um intervalo, 5 minutos, pensar, não? Tomar uma água no banheiro, não, né? Sim, não? Morreram. Estou só eu aqui. O aquecimento global, efeito estufa, afetou a gurizada. Não? Não, professor. Tá todo mundo aqui. Todo mundo tem vergonha. Mas, olha, toca a ficha, diz Marcelino. Vamos tocar a ficha esse negócio. Então, se vocês não querem intervalo, tudo com o pinico do lado.
Por mim, continua. Estão tudo com o pinico do lado que eu sei. Galera, me digam para vocês o que é uma empresa sustentável. Vamos, quero ouvir de vocês. Pra Ellen, mim, abriu o microfone. Fala, Ellen, abriu o microfone, agora tem que falar. Para mim é uma empresa que consegue mesclar aquela questão até que foi falado na primeira aula, que é a sociedade, né, e o meio ambiente com a lucratividade. Então, eu acho que não é uma empresa que vai conseguir fazer um produto totalmente que não tenha nenhum dano ambiental, porque é impossível, né? Qualquer coisa que a gente faça, até respirar, a gente gera resíduo, né? Mas que pelo menos tenha uma preocupação com aquilo que gera, né? Com as pessoas que procura mostrar para os colaboradores as dificuldades que a empresa tem e como que juntos conseguem ajustar as coisas, que nem agora na minha empresa, eu tô em minha empresa, né, na empresa que eu trabalho, eu tô encabeçando um projeto que a Isso gente até o ano que usa vem, muita vai comprar? tinta. Vai comprar a empresa, isso até o ano que vem, fica tranquilo. É, sim, Vai. eu tenho uma participação no meu setor, mas a gente usa muita tinta, né? E a gente acaba catalisando muito a tinta dentro das latas e as latas não conseguem ser reutilizadas. Então, amanhã até eu vou iniciar esse projeto de conscientizar as pessoas que usam essas latas de tinta para que elas não catalisem todas as latas, mas elas consigam salvar algumas latas para a gente conseguir encaminhar para reciclagem. Para a gente não ter que encaminhar. Hoje a gente encaminha todas as latas para aterro, né? E então a gente quer pelo menos um percentual dessas latas não fazer isso. E aí eu acho que isso é ser sustentável, sabe? Tentar focar naquilo que tu usa, como tu pode melhorar as formas de processo da tua empresa sem danificar tanto e agredir a sociedade e o meio ambiente. Muito bem, Ellen, muito bem. Tá, já comento alguns aspectos. Eu, né, inclusive, anotei aqui um aspecto interessante que eu quero comentar com vocês depois, né, quando a gente vai falar agora sobre a questão de empresa sustentável, sustentabilidade, etc., eu vou comentar sobre alguns pontos que tu comentou. Deixa eu pegar aqui alguns comentários no chat. Deixa eu pegar aqui, peraí. Só um pouquinho. Michele diz o seguinte: empresas que em sua política atuam com ações de sustentabilidade que têm uma preocupação com o meio ambiente. Alexandre diz o seguinte: empresa que cresce, mas respeita os aspectos ambientais e sociais. Rodrigo diz: acredito que seja aquela capaz de produzir e garantir a sua continuidade, gerando o mínimo de impacto ambiental. Vou pegar pontos de cada um de vocês, tá? Então, vou contextualizar aqui, de uma forma geral. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Então, olha só. Saiu, inclusive, acho que foi ano passado, né? Final do ano passado, talvez. Ano passado. Saiu um ranking, né, das empresas mais sustentáveis do mundo, e nós temos ali 3 empresas no Brasil que estão entre as 100 mais sustentáveis do mundo. Tá? Nós temos a Natura, o Banco do Brasil e a Semin. Acho que é Semin. Mas o que eu quero comentar com vocês, tá? Primeiro que, se a gente ver o ranking das empresas mais sustentáveis, das empresas sustentáveis, as 100 mais, né? A gente vai ver uma diversidade de focos empresariais. Mas a gente vê uma maior quantidade pendendo, né, para a parte tecnológica, a parte de tecnologias. Tá? Então, claro, a gente sabe que essas empresas evoluem um ritmo muito mais acelerado do que outras, então acabam nesse sentido também melhorando alguns aspectos mais rápido do que outros, tá? Mas nós temos ali empresas de alimentos, nós temos bancos, nós temos empreendimentos imobiliários, nós temos, enfim, nós temos N exemplos, mas a gente sabe que a grande maioria é focada em tecnologia, né? Produção de materiais, de tecnologia, enfim, tá? Ali estão de 100 mais sustentáveis. E o que é mais interessante é
quais são os aspectos, né, que são levados em consideração para dizer que aquela organização, que aquela empresa é uma organização sustentável. Eu vou pegar alguns ganchos que vocês comentaram aí, tá? A Ellen comentou o seguinte, a Ellen falou do tripé da sustentabilidade. Hoje nós temos, né, inclusive eu até comentei com vocês em aula, nós temos, claro que muitos autores ainda falam do tripé, né, mas nós não temos mais a parte, digamos, do tripé separado, né, há um conjunto desses elementos, econômico, social e ambiental, eles estão sempre em harmonia, em conjunto, não há essa separação de um com o outro. Então, atualmente, nós já temos autores trabalhando com não mais o tripé separado, né, e a discussão separadamente de cada um, mas há aí uma interferência de um no outro, né, o que de fato sempre foi, né, embora sendo tratado teoricamente, tecnicamente separados, eles sempre tiveram influência um no outro. Primeiro que a questão econômica, o foco da organização, o foco empresarial sempre vai ser o lucro, a menos que seja uma ONG. Então, se a empresa não tem lucro, a empresa fecha por óbvio, então o foco vai ser o lucro, não tem como evitar isso. Então, se você olhar qual é a empresa, a prioridade da empresa é ganhar dinheiro. Simples, está errado isso? Não está errado, está completamente certo. Se não tem foco em ganhar dinheiro, monta uma ONG, monta um outro tipo de empresa, enfim, né? Uma filantropia, alguma coisa, para não ter lucro. Tá? Esse é o primeiro ponto. Também há outros pontos que são importantes. Nós temos aqui a questão social, então nós temos aspectos sociais, como que a empresa está inserida na sociedade e como que a sociedade está inserida na organização. Tá? Então nós temos isso, questão social. Como que a própria organização, os seus stakeholders, né, os seus colaboradores, que a Ellen também comentou, né, então como é que esses colaboradores influenciam nos resultados dessa organização. Tá? Nós temos a questão ambiental, então a preocupação da organização com os aspectos ambientais. E aqui eu quero fazer um parênteses para uma crítica do prof de novo, né? E bota aquele asterisco. Crítica do prof. Olha só. Quando eu falo em atendimento a aspectos ambientais, as organizações tratam, e aí trazem na própria política ambiental da organização, trazem o seguinte. Fernando, eu vi que tu colocou ali, já leio, tá? Trazem o seguinte, eu vou botar aqui, ó. Ele também colocou, depois eu trago o que ele comentou. Trazem o seguinte na política ambiental. Atender a legislação ambiental vigente, aplicável à organização. Isso aqui é genérico. Isso aqui eu posso colocar numa oficina mecânica, eu posso colocar numa grande indústria, eu posso colocar numa metalúrgica, eu posso colocar numa construção, eu posso colocar em qualquer lugar. Numa política ambiental genérica é assim que acontece. Eu pego um ponto específico e jogo em qualquer lugar. E aí acho que tá bonito, porque diz assim, ó, atender a legislação ambiental vigente aplicável à organização. Aí o cara lê aquilo e diz, meu Deus, que excelência! Que excelência! Aí cai uma lágrima, dizendo, meu Deus, o cara é preocupado com as questões ambientais. Aí eu tenho uma coisa para dizer, vai pro diabo que te carregue. Porque atender a legislação ambiental é uma obrigação, amigo. É uma obrigação. Se o teu foco é só atender a legislação ambiental, tu não é uma empresa sustentável, porque tu está atendendo uma obrigação. É a mesma coisa que eu dizer para ti o seguinte, olha, tu tem que usar EPI, tu tem que atender a NR12, tem que atender a NR Raico Parta. Cara, isso é uma obrigatoriedade. Aí, cara, eu atendo a NR. Capeta, velho. É a tua obrigação. Eu forneço EPI. Vai pro raio dos caras. É como pagar salário compatível com a função. Claro! É obrigação do homem. Você entende? Então, quando a gente fala, galera, de empresa, organização sustentável, para com essa falácia e eu atendo o cabo da legislação ambiental. Eu vou dizer, não faz mais que a tua obrigação. É que nem quando a gente tirava 10 numa prova, no grau, ensino médio, ensino fundamental, eu chegava pro pai louco de faceiro e mostrava, tirei 10, ele falava, não fez mais que a tua obrigação, o diabo.
E tá de castigo, porque não era nem para mostrar uma coisa dessa. Eu não é. Cara, é obrigação, velho. Obrigação. Então não me venham dizer que tu é uma empresa sustentável dizendo que tu atende legislação ambiental, porque tu não é. Tem que fazer muito mais que isso. Muito mais. Tá? Então, esse é um ponto muito interessante quando a gente fala de empresa, organização sustentável. Então, se vocês querem que vocês são sustentáveis, façam além daquilo que é exigido. Lembram, quando a gente fala da proatividade, eu acabei de dizer para vocês as características ao longo do tempo das organizações. E por último, eu falei em proatividade. E comentei que existem pessoas proativas, existem organizações proativas. Portanto, sejam proativos em sustentabilidade. Porque no momento que tu diz que tu é sustentável atendendo a legislação, tu é reativo, tá reagindo. Tá reagindo a uma obrigatoriedade. E aí tu tá voltando à década de 60 e 70, amigo. 50, 40, como vocês quiserem. Tá? Então, isso é um ponto. Não vou falar mais, senão eu começo a berrar aqui, e aí vocês vão ficar bem loucos aí. Tá? Então, isso é um ponto. Então, se eu quero atingir sustentabilidade com questões ambientais, eu tenho que fazer mais. Eu tenho que mostrar eficiência energética, eficiência produtiva. Eu tenho que mostrar que a porcaria do meu insumo, da minha matéria-prima, ela vem de fontes responsáveis. Ela vem de lugares certificados. Que eu me preocupo, por exemplo, se o diabo do caminhão que está trazendo a porcaria da minha matéria-prima, se é um caminhão que, por exemplo, tem condições de rodar numa estrada. Se a cada troca de marcha não sai uma tapetada preta. Né? Porque aí a sustentabilidade está internamente. Não. Quando eu falo de empresa sustentável, eu estou falando extramuros também, galera. Eu estou querendo dizer o seguinte, olha, você tem que se preocupar internamente com os fatores internos, mas também você tem que se preocupar com fatores externos. Isso é ser sustentável. E quando eu falo ser sustentável, eu também falo ser sustentável economicamente. Justamente porque uma empresa sustentável, eu vou pegar o exemplo que, deixa eu ver quem comentou aqui, sobre, peraí. Ó, que permitem crescer economicamente, conjunto de ações e empresas que permitem crescer economicamente. Olha ali, ó, produzir e garantir a sua continuidade. Observem, garantir a continuidade da organização. Quando tu vê uma organização com 70 anos, com 50 anos, que passou por várias fases, e que mudou a sua atitude, a sua forma de ver o mundo, ver o cliente, ver o consumidor, ver o fornecedor, ver os seus stakeholders. E essa empresa que está permitindo essa continuidade ao longo do tempo, que está se preocupando não só com os atuais, mas se está preocupando com as futuras gerações, seja elas que vão trabalhar ou que vão ser influenciadas por essa organização. Se eu tenho essa preocupação, bom, eu começo a falar em sustentabilidade. Certo? Então, aí eu começo a pensar sobre isso. É assim, professor, eu estou com a ideia, estou com um projeto de fazer uma questão com relação aos resíduos e tal. Veja, é uma obrigação legal. Isso não é uma obrigação legal. Certo? Existe, claro, se a gente for pegar a Política Nacional de Resíduos Sólidos, existe lá uma obrigatoriedade, né, de quem produz, de quem distribui, de quem consome, de fazer a logística reversa, permitindo com que os resíduos voltem à cadeia produtiva, gerando isso uma fonte de renda, gerando isso um ganho econômico. A Política Nacional de Resíduos Sólidos nos traz isso, né? Mas ela não diz, por exemplo, que eu não posso em aterro sanitário, né? Eu posso. E no momento que eu estou evitando o descarte em aterro sanitário, que é uma questão legal de legislação, estou dizendo, né? Não é uma questão legal de ser positivo, de ser legal, mas de ser legal em termos de legislação, eu estou agora fazendo
Algo mais, eu estou não mais descartando o resíduo em aterro sanitário, mas eu estou permitindo com que eu tenha uma nova utilização desse resíduo. Eu estou transformando aquele resíduo que para mim não tinha valor econômico em uma matéria-prima nova, eu estou reprocessando esse material, eu estou transformando ele em fonte energética, eu estou transformando ele em outro produto, enfim, seja ela dentro da própria empresa ou até mesmo em outra empresa, né? Ou seja, eu estou mudando a minha atitude de alguma forma, tá? Então, eu gostaria muito de deixar essa crítica de que a legislação ambiental, claro, não é ser sustentável, tá? Esse é um ponto. E depois eu vou falar com vocês sobre políticas ambientais empresariais, tá? Eu vou pegar aqui alguns exemplos, vou mostrar para vocês, vamos discutir essas políticas ambientais e vamos criticar políticas ambientais, que nós estamos aqui para criticar, né, galera? Então, olha só. Deixa eu pegar aqui, tem mais gente que comentou, né? O Fernando diz o seguinte, é o conjunto de ações que as empresas tomam que permitem crescer economicamente com menos impactos. Perfeito. Lembrando que o impacto é a consequência, né? O impacto é a consequência do meu aspecto ambiental, que o meu aspecto ambiental seria a geração do resíduo, geração da emissão, efluente e tal, né? A ideia é crescer economicamente, Fernando, com menos aspectos ambientais. Entendeu? Com menos geração de efluentes, com menos geração de resíduos e não com menos consequências dessas gerações, que são os impactos ambientais. Entendeu? Então, isso é uma diferença entre aspectos ambientais e impactos, né? Aspecto é um elemento da atividade, a geração do resíduo, a geração da emissão, a geração do efluente, e o impacto é a consequência disso. Pode ser a contaminação, pode ser a mortandade, pode ser, enfim, tá? Então, crescer economicamente com menos aspectos ambientais, ou com menos geração de aspectos ambientais, tá? Denison, partindo do princípio de que o principal objetivo da empresa é a lucratividade, acredito que uma empresa sustentável é aquela que consegue conciliar a lucratividade com os aspectos ambientais, olha aí, diminuindo os impactos ao meio ambiente. Voltando à questão dos aspectos impactos, né? Tá? Então, na verdade, a ideia da sustentabilidade é evitar os impactos e não diminuí-los. Tá? Evitar. Fazer com que eles não aconteçam. Fazer com que o risco do impacto, observem, e aí a gente tem que trabalhar com teoria do risco, né? E aí, se vocês forem pegar a administração de teoria do risco financeiro, risco econômico, né? Teoria do risco ambiental. Qual é o risco de acontecer determinado impacto? E qual é o risco desse impacto ser significativo para a organização ou até mesmo para a sociedade, para partes interessadas, stakeholders, etc, etc. Tá? Então, teoria do risco. O Roger diz o seguinte, sustentabilidade seria utilizar os recursos naturais de forma a não comprometer sua oferta no futuro. Nós comentamos, né? Então, se preocupar com gerações futuras, né? Independente do ramo da empresa, organização e das leis vigentes. Nós comentamos a questão da lei. Marcelino depois fala do exemplo, tá? É como se Alexandre diz o seguinte, professor, entendo que esta visão proativa entende que os recursos são escassos, levar em conta as gerações futuras. Perfeito, perfeito. E se a gente for considerar não só a questão da escassez dos recursos, tá? E isso é evidente quando a gente fala, por exemplo, agora aqui no Rio Grande do Sul, racionamento de água. Lá, região de Bagé, Dom Pedrito, escassez de água. Aí não dá para dizer que não há escassez, né? Há escassez, claro, senão não tem racionamento. Nós tivemos crise hídrica em São Paulo acho que há um tempinho atrás, está tendo de novo, já teve várias vezes crise de água, no Rio Grande do Sul nós já tivemos também, estamos tendo novamente, então nós temos aqui sim recursos sendo escassos, né? Tá? E aí essa visão proativa entende que são escassos. Porque se a gente for pensar não só na escassez dos recursos, tá? Se a gente for pensar que é o seguinte, ó, tempos atrás, séculos, enfim, séculos atrás, o meio ambiente dava conta daquilo que nós gerávamos, né? A população era reduzida, nós tínhamos, claro, geração de resíduos, nós tínhamos geração de
emissões efluentes, claro que sim, claro que sim. Isso continua tendo até hoje, né? Só que naquela época, o meio ambiente, por uma quantidade mais reduzida e também das características das gerações serem completamente distintas da de hoje, nós tínhamos uma absorção pelo meio ambiente de uma maneira mais tranquila, digamos assim, de uma maneira mais eficiente, né? Só que acontece que isso vem alterando ao longo do tempo, e é claro que os problemas ambientais acabam ocorrendo, as escassezes acabam ocorrendo também, por quê? Porque nós temos uma grande demanda dos recursos, porque nós temos que produzir bens de consumo, as pessoas precisam se alimentar, precisam viver, né, precisam se locomover, etc. Então, isso acaba ocorrendo, tá? Uma coisa que é muito interessante, talvez alguns de vocês também já tiveram a oportunidade de conhecer, se vocês forem pegar a característica dos países europeus, né, o velho mundo, né, que nós chamamos assim, a área verde desses países é completamente baixa, né? É bem mais baixa do que países, digamos, aqueles países subdesenvolvidos, né? Os países, digamos, os países abaixo da linha do Equador, né? Vamos botar aí, né? A quantidade de área verde, né? É muito mais abundante nos países abaixo do Equador do que acima do Equador. Justamente porque são países extremamente antigos, onde naquela época, primeiro que não se existia essa preocupação com relação à escassez de recursos, né? Os recursos, teoricamente, eram abundantes ali, e acabavam, então, tendo aquelas características, né? Onde os rios eram sendo encanados, né? Então nós tínhamos ali rios passando por dentro de cidades. Hoje não é isso também no Brasil, obviamente, né? Vai pegar Belo Horizonte, São Paulo, a Avenida Paulista era um rio, a Porto Alegre ali, a Avenida Ipiranga era um rio, certo? Então, tudo isso acabou sendo canalizado, enfim, ali era uma área verde, acabou, então, a escassez dos recursos acabaram acontecendo, obviamente, devido à necessidade da população, isso realmente inevitável. Tá? Visto isso, galera, a gente viu aqui, basicamente, o que é uma empresa sustentável. Mas que não só isso. Lembrando que, além de preocupação com questões além das legislações ambientais, questões sociais, além de questões econômicas, financeiras, nós temos a preocupação com os stakeholders, etc., ou seja, os resultados das organizações importam a essas pessoas, e isso também vai permitir uma longevidade à organização. Isso é uma empresa sustentável. Uma empresa que se preocupa com as atuais e futuras gerações. E falando em atuais e futuras gerações, é engraçado que eu pego um gancho e vou indo, né? É quase uma teia esse negócio. Se a gente for falar em atuais e futuras gerações, artigo 225 da Federal de 88 no Brasil. Né? Um artigo lindo, maravilhoso, está lá. Artigo 225 da Constituição Federal. Todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, né, uso comum do povo, etc. E todos devemos, então, para as atuais e futuras gerações. Mais ou menos assim o texto. Tá? No artigo 225 da Constituição Federal. Que é, obviamente, o principal artigo em ambiental do capítulo específico em matéria ambiental da nossa Constituição Federal atualmente vigente. Tá? Então, artigo 225. Quando a gente fala em atual e gerações, observem que já dentro da própria Constituição do Brasil está descrito lá, ser sustentável. É isso, ser sustentável. Eu falo em atuais e futuras gerações, eu estou falando em sustentabilidade. Então, tá lá, a Constituição Federal nos traz isso. Roger diz o seguinte, esse ponto é importante. Leva a controvérsia sobre os reais interesses desses países na Amazônia, por exemplo. É uma questão política, né? Também. Lembrando que as relações comerciais e econômicas entre os países também demandam uma visão ambiental dos países, tá? Então, por exemplo, o Brasil perde muito em relações econômicas externas quando ele não demonstra uma preocupação ambiental. Isso já ficou claro em países como a França, como o próprio Reino Unido, como a Itália também já demonstrou, digamos, um lado negativo com relação ao Brasil. Nós temos a Alemanha também.
Tá? Então, são países que, por mais que lá, né, nos primórdios, eles eram o seu ponto de escassez de recursos, né, utilização de recursos de forma demasiada, etc., por serem países extremamente antigos, né? Então, eles acabam também agora, sabendo da importância disso, eles acabam relacionando essa questão ambiental muito nessa relação comercial com outros países, tá? É claro que eu vou falar sobre a questão internacional, quando a gente falar de sistema de gestão ambiental, quando eu falar de uso, certificação internacional, etc., nós vamos focar um pouquinho mais, mas é interessante esse ponto de vista também, tá? Galera, dúvidas até aqui? Dúvidas? Falo pra caramba, né? Meu pai. Nenhuma dúvida, beleza. Beleza. Então, olha só. Falando em sustentabilidade, galera, quero focar com vocês numa questão chamada política ambiental organizacional. A política ambiental organizacional. Quando eu falo em política ambiental, a gente sabe que as grandes organizações, principalmente, as empresas, os grandes empreendimentos, têm lá a sua política empresarial, né? Missão, visão, valores, etc., né? A gente sabe que tem isso. Pergunto para vocês que têm empresa ou trabalham em alguma empresa de pequeno, grande, médio, tá? Vocês, por acaso, conhecem a política ambiental da organização no qual vocês trabalham? Pergunta simples, hein, galera? Vocês conhecem a política ambiental da organização no qual vocês trabalham? É só falar sim ou não. Sem medo de ser feliz. Em partes, assim. Ellen, em partes. Gustavo não, Denison não, Fernando pouco, Rodrigo sim. Marcelino sim. Angélica não. Conheço a minha, boa. Alexandre não, Julia não, Michele em partes. Olha só, eu posso dizer que aqui, ó, 95% da turma, vou botar 90%. 90% da turma não conhece a política ambiental da organização no qual trabalha. Gustavo diz ali, a política se dá pelo atendimento à legislação. Beleza, eu vou mostrar agora as políticas ambientais, tá, Gustavo? E aí a gente vai começar a debater e criticar de uma forma bem suave as políticas ambientais organizacionais, tá? O que é interessante observar as políticas ambientais organizacionais? É que elas são, na sua grande maioria, políticas ambientais genéricas. Tá? Genéricas, gerais, como vocês queiram. O que eu quero dizer com isso? Que se eu pegar uma política ambiental de uma metalúrgica, por exemplo, tá? É só um exemplo. E eu pegar essa política ambiental, eu não preciso tirar uma vírgula, eu não preciso mudar nada, eu não preciso fazer nada. Eu consigo pegar essa política ambiental e colocar numa fábrica de móveis. Eu consigo botar numa olaria. Eu consigo botar num escritório. Eu consigo botar numa fábrica de alimentos. No supermercado. No restaurante. No que vocês quiserem. Isso é grave. Do meu ponto de vista, isso é grave. Por quê? Porque eu acabo tendo política ambiental genérica que serve só para demonstrar que há uma política ambiental. E que, de fato, não há uma política ambiental. Há uma demonstração de cumprimento de obrigatoriedades. Certo? Eu comentei naquela parte da legislação ambiental quando eu falo em sustentabilidade. Tá? Agora, eu vou
apresentar a minha tela aqui, deixa eu ver se vai funcionar o meu mouse, vai funcionar assim. Eu vou apresentar a minha tela e nós vamos pesquisar. Ó, eu não estou com o Google aberto, não estou aberto, nós vamos pesquisar políticas ambientais, imagens de políticas ambientais. Certo? E aí eu quero mostrar para vocês o que temos de política ambiental hoje. E aí fica um desafio para vocês. Procurem saber como é a política ambiental da empresa no qual vocês trabalham, tá? E aí na próxima aula a gente vai voltar nesse assunto, se a gente lembrar, a gente volta nesse assunto. Então vamos lá, Google, tá aqui. Google. Vou botar aqui, ó, política ambiental. Política ambiental, tá aqui, ó, política ambiental. Aí tem um conceito aqui, papapá, imagens. Né? A minha tela, né? Acho que sim, né? Bom, eu não estou vendo vocês, mas vocês devem estar vendo. Então, olha só. Política ambiental de organização. Aqui tem uma, eu vou abrir, tá? Aqui. Outra eu vou abrir também. Aqui tem outra, eu vou abrir também. Vamos ver se tem mais aqui. Vou tentar pegar outra. Aqui tem outra. Peguei também. Peguei também. Tá. Já tem suficiente para nós, tá? Pra gente começar. Ó, pesquisei da forma assim, política ambiental. Tá aqui, ó. Fui em imagens. Então, olha só. Eu vou tentar aqui, deixa eu ver se eu consigo ampliar. Não vou conseguir ampliar essa porcaria. Vamos tentar abrir isso aqui, então. Olha só. Agora eu consigo ampliar para vocês. Ó. Vocês estão vendo aí, né? Tá. Agora eu vou pegar essa aqui também. Vou ampliar aqui. Aqui, ó. Tá? Vou botar aqui. Tá. Essa aqui também. Tá aqui a política ambiental. Deixa eu ver se vai dar para ver. Para ver se eu vou. Aqui. Aqui vai dar para ver. Tá. Aqui vai dar para ver. Tá. Essa outra aqui também já dá para ver, ó. Não vou nem abrir. Essa outra aqui tá ruim para ver, mas a gente já abriu o suficiente. Galera, olha só. Vamos lá. Quando a gente for ver a ISO 14001, vocês vão ver que vai ter um requisito da ISO que fala sobre política ambiental e diz quais são os itens, né, a serem atendidos para o critério política ambiental. Aí, se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, vai sair algumas coisas relacionadas aqui. Então, olha só. Galera, melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental. Eu nem vi de quem é, tá aqui, ó, Usinas Reunidas Cerestas S.A. Tá. Vou voltar aqui para nós. Ó, vou escrever aqui, ó. Vou interromper o compartilhamento, tá? Ó, melhorar continuamente o seu sistema de gestão ambiental. Pergunto para vocês. Se vocês aplicarem a organização que vocês trabalham, dá para botar na política ambiental de vocês? Rapidinho, sim ou não? Sim. Sim? A Bruna diz que sim. Denison, sim. Dá. Rodrigo diz que dá. Roger, sim. Sim. Beleza. Rodrigo de genérico. Genérico. Então, se eu fizer um Ctrl+C, Ctrl+V, eu boto lá. Então, galera, olha só. Se vocês não têm... quem é que falou que é patrão e empregado? Quem foi que falou? Foi o Rodrigo? Quem é que falou? O Roger. Roger, então olha só. Se tu não tem política ambiental, pega as dicas, Roger. Tu vai ter uma política ambiental hoje. Melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental. Só fez um Ctrl+C, Ctrl+V dessa política ambiental que nós vimos agora. Galera, olha só, é tão genérico que qualquer empresa põe. Por que que ele não faz algo aprimorado? Por que ele não bota? Como ele vai melhorar continuamente? Que recursos vão ser necessários? Ou que recursos ele vai desprender para melhorar continuamente?
Que forma ele vai avaliar os riscos da melhoria contínua? Como que ele vai avaliar os indicadores da melhoria? Professor, tá só os tópicos. Se vocês olharem, não é mais além do que isso. Se eu entrar no site, não vai além. Não é o livro escrito como ele vai melhorar continuamente. Não existe. Está escrito lá, melhorar continuamente o sistema ambiental. Galera, se vocês pegarem o item política ambiental da ISO, é um Ctrl+C, Ctrl+V. Esse é um ponto. Vou seguir vendo a mesma. Galera, olha isso aqui. Existem várias empresas que não possuem política ambiental formalizada, mas não é obrigado a ter política ambiental formalizada. Mas a política ambiental formalizada é uma forma de demonstrar que em algum momento foi pensado o fator ambiental. Acredito que você pretende internamente o detalhamento de sua política ambiental. Pode ser. Pode ser. Só que tem empresas, Roger, que demonstram esse detalhamento no site. Lembrando que a política ambiental é um requisito da norma internacional ISO, por exemplo, que ela tem que ser exposta para a comunidade, para os stakeholders, enfim, para todos que querem ter acesso. E quando eu olho uma política assim, genérica, eu quero saber mais. Eu quero saber mais. O segundo ponto é esse. Assegurar o atendimento à legislação ambiental aplicável. Primeiro nós comentamos, isso aqui é uma obrigatoriedade. Se não atender a legislação, tu pode ter primeiro uma notificação, depois o teu empreendimento pode ser embargado, tu pode ter a tua licença suspensa, cassada, enfim. Se tu não atender a legislação ambiental, pode ser isso que aconteça. Tranquilo? Tem o que é bonito de aparecer no site, que não cansa a leitura, mas chama atenção como marketing. Sim. Marketing, sim. Por isso que nós estamos aqui fazendo críticas, né? Porque todos estão fazendo exatamente o mesmo marketing. Então, se eu pegar duas fábricas que produzem o mesmo bem e possuem a mesma política ambiental, qual é o diferencial de marketing? Aí, se você é um profissional de marketing, eu vou dizer, você está fazendo isso errado. Por quê? Porque a sua política ambiental é exatamente igual a do fulano que produz exatamente a mesma coisa que tu. Portanto, haja de maneira diferente. Seja diferente. Demonstre diferente. Entendeu, Roger? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Porque agora a gente vai ver, claro, que de outras empresas, talvez de ramos diferentes, né, que é a mesma política. É a mesma política. Mas não significa que não há para o mesmo ramo. E tem estratégias internas, com essas empresas que têm rotinas internas e cobram certas rotinas dos parceiros, fornecedores e até clientes. Sim, principalmente quando eu tenho um foco econômico, quando eu tenho foco em um sistema de gestão ambiental implantado, não certificado, mas se eu tenho um foco em um sistema de gestão ambiental implantado em funcionamento com avaliação de indicadores, etc., eu tenho estratégias internas, com certeza. Com certeza. Tá? E aí tá ali, ó, o outro item, assegurar o atendimento à legislação aplicável e outros requisitos subscritos pela empresa. Pergunto novamente, se vocês botarem na empresa de vocês, precisam mudar vírgula? Precisa de algo? Não, né, galera? Você não precisa nem me responder. Não, né? Não. Seguindo ali, aspectos e impactos relacionados às suas atividades. Se tu não conhecer os teus aspectos e impactos, meu amigo, os teus indicadores caem. Aprimorar os processos. Ainda bem que tu melhora, ainda bem que tu aprimora. Visando a prevenção da poluição. Claro, se tu não prevenir a poluição, sanções são aplicadas. E tem que aprimorar os processos, claro, né? Tu tem amor ao teu dinheiro, tem que aprimorar os teus processos. Aqui tem outra. Prevenir utilizando as melhores técnicas e práticas economicamente viáveis. Vou ver a outra aqui, ó. Aprimorar processos, produtos e serviços na poluição. Se eu pegar essa aqui, altera um pouco, mas tem o mesmo sentido. Obedecer à legislação e a outros requisitos aplicáveis. Acabei de apresentar para vocês exatamente o mesmo item.
Racionalizar o uso de recursos, evitando contaminação. Graças a Deus que ela racionaliza, né? Senão vai gastar mais do que necessário. Manter um sistema de gestão que permita a melhoria contínua, comentei isso antes. Seu desempenho ambiental, indicadores. O estabelecimento de objetivos e metas compatíveis com seus aspectos. Se eu botar isso em outra empresa também, vai ser compatível com o aspecto daquela empresa. Disponibilizar esta política a todos os seus colaboradores, comunidades e aqueles que trabalham em seu nome. Que é a questão interna e externa. Também o item da própria norma ISO 14001, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos outro exemplo. Atender a legislação e outros requisitos, proteger o meio ambiente, conduzir cosméticos, cosméticos, então eu não posso copiar isso aqui e botar em outro. Utilizando energia limpa e renovável. Isso aqui é um ponto específico. A ideia deles é a utilização energética é uma energia limpa e renovável. Eu tenho um ponto específico aqui. Divulgar suas ações e ser fonte de conscientização e inspiração na busca da preservação do planeta. Aí já entra aqui a questão de aquecimento global, etc., né, se for filosofar. Mapear aspectos ambientais e adotar medidas para diminuir ou eliminar impactos adversos. Já vimos isso em outras políticas também. Trabalhar para a melhoria contínua do seu desempenho ambiental. Já vimos isso também em outras políticas. Aqui tem outra. Aqui, ó, cumprir com os requisitos legais aplicáveis às suas atividades. Eu não estou mostrando para vocês, né? Acabei não mostrando para vocês. Espera aí, vamos voltar aqui, galera. Olha só. Tinha tirado ali do meu coisa. Ó. Daquela política ambiental anterior, ó. Conhecer os aspectos impactos ambientais relacionados às suas atividades. Aí depois aqui vai ter também. Obedecer legislação e requisitos ambientais. Aqui também vai ter atender legislação e outros requisitos. Proteger o meio ambiente. Aqui é a questão específica que eu comentei, ó, produzir cosméticos utilizando energia limpa e renovável. Trabalhar para a melhoria contínua do seu sistema, do seu desempenho ambiental. Mapear aspectos e impactos. Aqui, a gente está vendo políticas genéricas e que podem ser adotadas por qualquer outra empresa. Concordam comigo? Ficou dúvida? Ficou dúvida? Não. Não. Então, olha só. Imaginem vocês. 90% da turma não conhece, também não deve saber se tem, claro, né, se não conhece, a política ambiental da organização no qual trabalha, certo? Agora, desafio vocês a saber a política ambiental da organização de vocês. E saber como ela é divulgada internamente. Porque como o Roger comentou, de repente internamente há um desmembramento dessa política que para nós aparece em tópicos. Mas se vocês não conhecem a política, significa que não há um detalhamento para vocês. Ou se há esse detalhamento, não há um detalhamento claro de que isso é uma política da organização. E que ela tem por obrigatoriedade o atendimento. A política ambiental é o que nós chamamos de, o que o próprio Roger comentou, a questão de marketing, né? É a imagem da organização demonstrando aspectos internos para promover a sua sustentabilidade. Então, a política ambiental nos serve também para isso. Certo? Serve para demonstrar que aquela organização possui ali uma certa responsabilidade ambiental, possui uma certa responsabilidade para a sustentabilidade e assim por diante. E que ela busca isso, né? Tranquilo, galera? Tranquilo? De conteúdo, para que a gente possa debater inicialmente, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Tá?
Fico à disposição aqui para que a gente possa debater mais, para que a gente possa tirar dúvidas e que realmente vocês possam comentar algo. Lembrando sempre, tá? Vocês não precisam concordar com o prof, entendeu? Vocês estão livres para, obviamente, né, ter as suas opiniões, e aqui é o momento de vocês trazerem as opiniões de vocês, é o momento de vocês, de fato, buscarem um debate, tá? Aqui é o nosso momento. Tem alguém que colocou aqui, o Sérgio comentou, professor, se a legislação não serve para evitar contaminação ambiental, apenas impor limites, o que poderia resolver? O que poderia resolver uma mudança de atitude daquele que, de fato, gera o aspecto ambiental, tá? É uma atitude. É uma mudança na forma de comprar, de fornecer, de agir, enfim. Certo? É meu entendimento. Atender a legislação ambiental vigente aplicável à organização é apenas uma obrigação e não uma ação de sustentabilidade, o que poderia estimular uma conduta de sustentabilidade. Boa, Sérgio. Isso é o que nós chamamos de ações além do atendimento a legislações. E aí esquece a legislação ambiental, tá? Eu estou falando aqui em qualquer legislação. Pode ser legislação de segurança, de qualidade, enfim, leis administrativas, enfim, o que vocês quiserem, tá? O que acontece muito, tá? Para estimular uma conduta de qualidade, as empresas, organizações, estabelecerem regras internas que não são legal. Normas internas, atitudes internas da organização que não são obrigatoriedades legais. Isso é estimular a sustentabilidade. É fazer algo além do que a própria legislação me exige. Angélica bota ali autorregulação. Sim, sim. E primeiro, né, educação interna. Educação interna. Lembrando que cada um tem uma cultura diferente, cada um tem uma realidade diferente. Só que, no momento que tu propõe internamente uma cultura igualitária a todos eles, que vem de interesses e de culturas diferentes, tu ali está fazendo algo mais. Ninguém está te obrigando a introduzir uma cultura interna, te obrigando. Mas é um fato, é um fator, digamos assim, que pode contribuir com que aquelas pessoas mudem de atitude, que aquelas pessoas, de fato, passam a agir de maneira sustentável. E não só para atender algo que é necessário. Tá? É uma forma. Se alguém perguntasse qual a política ambiental da empresa, eu poderia responder que é a mesma que consta na ISO 14001. Se for genérica, como a gente viu, sim. Se for genérica, sim. Lembrando que, quando a gente fala de ISO 14001, de política ambiental da ISO, ela traz requisitos mínimos, né? Requisitos mínimos. É isso que nós comentamos. Promover a melhoria contínua do seu desempenho ambiental, avaliar aspectos de impactos ambientais, atender a legislação vigente, prevenir poluição. Então, isso é o mínimo que deve, certo? Então, tu pode dizer, por exemplo, é baseado na ISO 14001. Bom, é baseado, tá ali, é o mínimo. É o mínimo. A Angélica diz autorregulação, que eu já acabei de comentar. Tá? Espero ter te respondido, Sérgio. Se tiver mais alguma dúvida. Galera, mais dúvidas. Vamos lá, mais dúvidas. Bom, eu vou então parar a nossa gravação, tá? Estou aqui ainda para a gente conversar mais, mas vou parar a gravação para que vocês tenham
essa gravação disponibilizada depois, tá bom? Valeu!